Olá pessoal, eu sou o Rafael, daqui do canal Teorização, e hoje eu vou estar falando sobre essa frente de batalha aqui dos Estados Unidos, que é a frente de batalha mais poderosa deles, né? Então, vou começar falando aqui sobre essa revista, né? Que é a Leading Edge, Naval Surface Warfare Center, que é ali basicamente onde eles postam, né? Não só as estratégias, mas também os desafios que ocorrem, né, ao longo do tempo, que eles percebem que é uma dificuldade de resolver. Então eles postam aqui, né, os treinamentos conjuntos, as frentes de batalha, os problemas, soluções. Eles normalmente postam nessa revista aqui, a Navicia, E3, Challenges e Solutions for 21 pela 21ª edição, Centauri aqui. Então, a gente tem aqui o desafio eletromagnético, né, sobre o ambiente eletromagnético e os efeitos. Eu vou para a página 21. Tem muita coisa, né? Mostra aqui alguns modelos, mostra sistemas de navegação, mostra nomes de pessoas importantes no desenvolvimento dessas tecnologias. Mas eu vou pular aqui direto para a página 21 e 22, que mostram para a gente onde a gente queria chegar, né? Temos aí a questão do Irã agora, né? Acontecendo nesse exato momento, é onde o Trump determinou que um bom arsenal fosse deslocado para a região do Irã ali e em frente ao Estreito. Nossa, agora eu não vou me lembrar o nome. É o estreito onde passa 20% do petróleo do mundo e o Irã que controla. Então, é Hormuz, o Estreito de Hormuz. Então, ali a gente está tendo um começo de uma batalha, né? Porque o Irã se recusa a dar um stop ali no seu programa nuclear, enquanto os Estados Unidos pressionam eles para que eles parem com o programa nuclear. E então o Trump mandou o porta-aviões Abraham Lincoln lá e também mandou o SS Gerald R. Ford, também que é o maior porta-aviões do mundo. Significa que eles têm expectativas de fazer umas operações de guerra lá iminente, né? Então foi dado prazo de 10 a 15 dias para o Irã dar uma resposta oficial, mas a tendência é que eles vão se recusar a interromper o seu programa nuclear. Ainda mais porque o Irã é um integrante do BRICS, né? Os BRICS é o bloco de países emergentes, um bloco econômico, mas eles têm características não militares, porém os protegem os seus interesses, protegem os seus interesses conjuntos. Então, assim, o Trump já atacou a Venezuela e tomou, que, bem dizer, 60, 70% da produção de petróleo mundial ali. E agora ele avança em direção ao Irã, que controla 25% do petróleo. Então, os Estados Unidos projetando, fazendo projeção de poder, né, para consolidar sua posição como hegemonia da economia petrolífera mundialmente. E o Irã está resistindo. Mas vamos mostrar aqui, né, falei bastante, mas vamos mostrar a frente de batalha
é mais usada pelos Estados Unidos, mas eles não falam muito sobre isso. Olha aqui, ó. Essa é a frente. Satélite, aviões comerciais, ó, aviões comerciais. E aí se tem a Wakes, SC2 Surveillance, Lamps, ó. Temos aqui toda a infraestrutura logística para incursões de uma região costeira. Né? O que é isso? Cidades costeiras. Então, eles projetaram essa frente de batalha aqui para ser o mais tecnológica possível e mais inteligente também. Se você projetar isso aqui para frente de uma cidade, né, com o que eles mostram, né, você não está vendo nenhum canhão, nada de balístico aqui. O que eu vejo são raios como arma de guerra. Eles mostram raios o tempo todo. Raios, raios, raios. Então, por quê? Os raios, eles são uma arma, né, muito poderosa. Como assim uma arma muito poderosa? Porque você não tem um certo municiamento, então não tem é, é, aqueles cartucho, munição, e a aeronáutica ali consegue trocar informações, consegue projetar poder usando raios como arma, sem causar dano colaterais no adversário e sem causar também qualquer erro, né, durante projeção de alvos ali, o targeamento, né? Quando você escolhe um target, um alvo, ataca e a sua margem de precisão no ataque ali é de 100%. Então, eles visam isso. Então, quando você tem uma frente de batalha dessa, né? Por exemplo, vão ter nuvens extremas. Então, o céu vai estar todo nublado quando eles forem atacar. E eles vêm com essa infraestrutura aqui, né, voando mais alto. Alguns aviões aqui entre as nuvens. Então, os raios, eles com os estrondos, os barulhos, eles causam uma preocupação nos adversários e mostra a presença dessa frente de batalha chegando. E em seguida eles atacam infraestruturas críticas, né, que é fornecimento de óleo e gás, fornecimento de energia elétrica para a cidade, pontos de suprimento. Eles atacam tudo isso com raios. E aí não tem como uma missão dessa não ser bem sucedida. Por quê? Porque eles usam uma infraestrutura, uma logística muito bem preparada, bem ensaiada também, e eles acertam só os pontos críticos, né? Pontos de infraestruturas críticas, que são pontos essenciais no adversário. Então, o adversário, embora ele tenha armas, né? É o que eles mostram aqui, ó. Em vermelho está o inimigo. O inimigo vai vir com lança-mísseis, isso tudo que é assim um conceito de guerra de armamento, né? Só que o adversário aqui, os Estados Unidos, ele vem com uma abordagem de guerra eletrônica. Então o adversário ele nem espera isso, ele nem conhece esse modelo de guerra. E aí com isso o que acontece? Você lança mísseis, tudo bem, eventualmente ele pode acertar um ou outro aqui, mas haverão raios para impedir e desativar esses projéteis de mísseis e fazê-los explodir antes, tudo isso.
haverá essa abordagem. Então, assim, uma descarga de 1.500 watts, 1.500 não, 150 mil watts, né, contra um míssil ali, balístico, tem efeito destrutivo nos componentes eletrônicos, né? Então, é natural que o adversário ele perca o controle dos seus projéteis. Então, a gente tem esse cenário aí. Outro cenário importante, se você tem muita chuva, um volume de chuva muito grande, e é conhecido que eles usam isso, a tática de semeadura de nuvens, para promover o, o aumento das chuvas na região alvo. Então, com o aumento das chuvas e os raios, você tem o que? A água ela é condutora. Se a água é condutora, naturalmente, todas as pessoas que estiverem no raio de alcance onde está chovendo fortemente, elas se tornam alvo potencial. Então, assim, muito provavelmente, né, os exércitos vão estar armados, vão estar dentro dos seus carros, preparados e equipados para a guerra, mas a população vai estar em defesa. Então, dentro desse conceito de guerra, dessa abordagem de guerra, eles podem barganhar a vida da população local contra os objetivos que eles objetivam alcançar. Né? Então, olha, eu quero que você se renda, ou então eu vou disparar 30 raios de 150 mil watts. Eles não vão falar isso, né? Mas, assim, eles querem objetivo. Eu quero que você me entregue isso. Ah, se não o quê? Se não nada, eles não vão falar nada. Mas o que eles têm é isso. 30 raios por minuto, por exemplo, e, e um estrago fatal, né? Um estrago que ali podem levar vidas dessa população costeira, podem acertar infraestruturas críticas, que são pontos de fornecimento de energia, empresas de fornecimento de energia, de alimentos e etc., suprimentos. Então, essa aqui é a abordagem americana quando eles fazem uma incursão contra uma cidade costeira, né? Então, você pode observar, o inimigo, o adversário, ele vai ter satélite, vai ter radares, vai ter tudo isso. Só que essa abordagem, ela é para uma abordagem de adversário contra adversário em campo de batalha, armado. Né? Não é uma frente de batalha própria para uma guerra eletrônica, como ele traz aqui, né, o cenário. Então, os marcados em vermelho aqui, um submarino, pode ver que conta com coisas tecnológicas, submarino, tudo, ó, tá vendo? Não trazem uma abordagem eficaz. Por quê? Porque a abordagem trazida pelos invasores aqui, né, que é os Estados Unidos, é uma abordagem de guerra eletrônica. Então eles trazem componentes eletrônicos, armas como forma de raios, ou a Wix aqui, para área de cibernética, para filtrar, usar radares ali para transmissão e recepção de informações estratégicas, hacking, eles usam tudo isso. E o cenário cyber ali, né? E o cenário de guerra eletromagnética, que é raios como arma de guerra. É exatamente o que a imagem está mostrando aqui, para tudo que é lado. Tá vendo? Então, o navio, o porta-aviões aqui dos Estados Unidos, ele pode, se tiver energia nuclear, ele pode, inclusive com raios, abastecer baterias da Força Aérea.
e essas baterias se retroalimentarem, trocarem energia no céu. Eu não sei precisamente como funciona essa tecnologia, porque é algo restrito, certamente é algo classificado que mesmo os generais, os capitães, essas pessoas parceiras deles mesmo, não têm acesso a essa informação. Somente um restrito escopo de pessoas na Força Aérea Americana e na Marinha Americana, né, que é a nave CIA, tem acesso a essas informações, que são críticas. Né? Se o adversário descobre elas e treina, faz exercício para combater, ele vai chegar a uma frente de batalha que faça frente, de fato, a essa infraestrutura de eletromagnética aqui que os Estados Unidos está propondo. Né? Então, vamos revisar. Os Estados Unidos traz uma frente de batalha eletromagnética para invadir regiões costeiras, né? Enquanto inimigos, os adversários ali em terra, eles vão estar trazendo uma abordagem de defesa antiaérea, né, para guerra balística, guerra bélica, né? Então, estima-se que essa abordagem não seja eficaz, né? Em parte faz até sentido, porque com raios de 150 mil watts contra aeronaves, circuitos, isso é bem provável que você vá abater esses adversários com facilidade. Então, para eles confiarem nessa abordagem, eles testaram muito e deu muito certo contra suas próprias aeronaves, né, os modelos mais avançados, né, e quem dirá os modelos antigos, ultrapassados dos adversários. Né? Então, essa é a frente de batalha que eu estou tentando expor aí para o pessoal no YouTube já há algum tempo. É mostrado aí de um documento oficial da nave CIA, né? Leading Edge, edição 21. Está aqui mostrando na página 21 e 22. Mostra as linhas de batalha, né? Área de defesa, né? Mostra aqui tudo bem detalhado. Então é isso. O outro vídeo que eu fiz ficou muito desconectado do que eu queria passar, então estou regravando aqui, né? E mostrando para vocês, né? Essa frente de batalha. Algumas aeronaves, né? Que são citadas aqui, né? Dá para ver, né? Por exemplo, o Grumman E2. Grumman E2. Esse avião aqui, ó. E ele é visto, né? É mostrado como um avião de coleta de sinais, tal. Mas assim, esse escudo aqui ele diz mais alguma coisa, né? Que não é possível. Nessa guerra eletrônica, ele aparece aqui, ó. O AC2 Surveillance e Awakes aqui. Ele aparece aqui nessas duas ocasiões. E esses escudos eles servem para, com certeza, transmitir algum potencial de energia elétrica também, porque para radar essas coisas basta uma antena, né, 5G, 2.4 GHz. Hoje em dia seria o suficiente para você lidar com comunicações inimigas, fazer recepção desses sinais e quebra, interceptação desses sinais. 2.4 GHz ou 5 GHz seriam suficientes para a pessoa conseguir esse acesso a essas comunicações. Então, esse escudo ele usa com certeza algum fator de energia elétrica também, seja para abastecer
ou trocar energia com baterias aéreas e afins, né? Então, esse é um dos aviões, né? Tem outros aí, tem drones de outros países também, tem um australiano, Systems Taranis, é um drone australiano, mas ele traz esse garfo aqui na frente. Ah, tem gente que fala, não, porque isso aqui é para melhorar a aerodinâmica da aeronave, bibibi, babá. História. O nome do, do drone, do avião aqui em si, é um drone, né, porque é não tripulado. Mas a superfície dele, a forma dele é de um avião, né? Vamos dizer assim. Então, esse drone, ele tem essa espécie de garfo aqui, eu não sei nem o nome do dispositivo, mas se você pesquisar você encontra, que ele é para facilitar essas dispersões de energia elétrica. Gente, Taranis era o deus celta do trovão. Então, para dar esse nome para uma aeronave, não é porque ela voa bonitinho e esse garfo aqui não é de enfeite. A gente está falando de tecnologias militares que são desenvolvidas com as tecnologias de ponta e ele não é armado, esse drone. Você pode ver que ele não tem alocação de mísseis, essas coisas. Se ele abre ali, ó, as comportinhas de baixo, você vê que não tem nada. Pode até ter espaço para alocar, mas ele não é um drone naturalmente que vem armado. Então, com esse garfo aqui na frente, essa coisa, ele dispersa energia elétrica de alta tensão. Aí sim faz sentido você equipar energia nuclear nele e com essa capacidade você projetar raios de alta tensão, em descargas elétricas aí contra alvos do, do drone. Isso aí é a parte de trás dele. É um drone australiano, mas é aquilo, né? Quando você é uma potência como os Estados Unidos, que tem um porta-aviões ou dois porta-aviões projetando poder na região costeira do adversário, você equipar 30 Buy System Taranis desse aqui contra o adversário, você brinca, você faz isso aqui que você está vendo, ó, um show de lamps, um show de raios aqui nessa região costeira. E aquilo, você destrói infraestruturas críticas, você causa, se unir a semeadura de nuvens, você causa alagamentos, você faz uma arruaça ali, né, na região costeira e são prejuízos imensos para o adversário, porque vai afetar a infraestrutura urbana, que são estradas, rodovias federais. Deixa eu desligar aqui o telefone. Vai afetar estradas, rodovias federais, vai afetar regiões urbanas, né, cidades, ruas, e isso paralisa tudo, o trânsito, prejudica um monte de coisa. E aí você tem alagamentos, enchentes, você tem unindo isso, né, as enchentes a raios de alta tensão, você tem mortes, né? Então assim, é uma situação muito complicada, uma frente de batalha poderosíssima, que não deixa rastro, não tem artefato de sobra, são raios de alta potência contra regiões alagadas, contra infraestruturas críticas de energia, contra infraestruturas críticas de abastecimento de alimentos. Então, assim, você paralisa o teu alvo com uma margem de 100% de sucesso, sem baixas, tá? Que não tem ninguém ali que entra, fica atirando, então você vai, faz ataques pontuais com raios, depois sobrevoa, volta, abastece
com energia nuclear, talvez, alguma espécie de raios na região marítima ali onde você está, com porta-aviões, volta com esses aviões, faz mais descarga, volta, isso vira um ciclo. Até acabar a energia, até esgotar a energia. Mas dizem que a energia nuclear é infinita, né? Então tem problemas aí. É, é, eles usam essas tensões aí até onde dá. Se esgotou ali, chegou numa margem próxima a esgotar, eles param os ataques. Então, é uma projeção de poder muito forte, né? É muito, muito poderosa essa frente de batalha. E assim, isso demonstra por que eles atacam e têm sucesso em muitas missões aí pelo mundo. Por que muitos países como o Brasil nem sabem que estão sendo atacados, né? Porque de repente começou a nublar o tempo e aí é uma chuva desgraçada e chove em 40 minutos, chove previsto para 3 meses, né? Porque a semeadura de nuvens ela faz isso. Então, o Brasil acaba nem tendo meios para entender que está sendo atacado. Aí dão uns raiozinhos aqui, né? Em outros países também. Mas assim, ataque à região costeira. Você para um porta-aviões, algumas aeronaves que voam abaixo dos radares usam suas tecnologias também para bypassar os radares. Entram numa região, fazem o escarcel, né? Chuva, raio. Ah, como é que faz chuva? Pesquisem aí. Semeadura de nuvens. Né? Você ir no YouTube. Aqui minha internet está meio lenta, mas vou tentar achar aqui rapidinho. Semeadura de nuvens em Dubai. Esse é o vídeo mais interessante que tem sobre. Que ele mostra. Assistam aí, né? Porque aqui vai ficar bugado se eu botar. Tá meio lento, mas fizeram chover em Dubai. É o previsto para um ano inteiro. Em apenas 2 dias. Esse aqui é o vídeo mais clássico que tem sobre semeadura de nuvens. Ó, Dubai é no meio do deserto, não tem chuva, não tem história. Ah, porque a precipitação ficou diferente. Não tem história, é no meio do deserto. Olha esse aí, aeroporto, ó. Tudo em Dubai. Ó. Semeadura de nuvens que fez isso. Ah, desastre climático ou erro humano. Isso aqui é semeadura de nuvens. Eles injetam cloreto de potássio ou iodeto de prata nas nuvens. E aí o que está lá em cima, a quantidade de água acumulada, cai. É simplesmente isso. Tem um vídeo que mostra também o avião. é, Hoje em dia já fazem com drone também isso, mas tem aviões que fazem isso e aí mostra as cápsulas que tem na lateral dos aviões que eles soltam isso lá em cima. É muito legal, pesquisem sobre. E aí, obviamente que uma tecnologia desenvolvida para fazer chuva, ela certamente se encaixa nessa frente de batalha aqui. Por quê? Se você está atacando uma região costeira e pretende atacar com chuvas também a região, você vai contar com uma tecnologia dessa para fins militares. Né? Então, se no meio comercial usam, fazem chover, sei lá, mais 20 milímetros, no meio militar vão fazer chover 100, 60, 80 a mais milímetros. Então é isso, gente. Quando eles chegam, essa é a projeção de poder, essa é a frente de batalha usada e não tem defesa, né? Porque você vai ter defesa com uma chuva, você tem que ter um preparo ali nos seus sistemas de esgoto,
né? E se não tem, esse ataque a infraestruturas críticas urbana vai funcionar. E aí, mas com raios ainda, né? A sua população ali, ela é rendida também, sem defesa, sem qualquer possibilidade de se defender. Beleza, pessoal? Entendido? Então, essa é a maior frente de batalha de projeção de poder dos Estados Unidos da atualidade. É isso que estão usando aí pelo mundo. E ninguém venceu essa frente de batalha até hoje, porque simplesmente não tem como, né? Por exemplo, se os aviões comerciais deles fizerem essa meadura de nuvens durante semanas e chove na região, você não tem nem como se defender, porque é uma linha comercial, você confia, né, mas ela está ali para, às vezes, fazer o serviço sem você perceber. Então, isso vai passar nas linhas de defesa do seu país com tranquilidade. Vão semear a nuvem durante semanas, e aí vai ter uma tempestade, né, se interessar o país, e aí você vai e, e usa essa frente de batalha no meio da chuva, e isso aqui é checkmate. É batata, a pessoa certamente vai se render, porque não tem defesa. Então é isso, pessoal. Beleza? Acho que já deu tempo, né? Vimos aí sobre semeaduras de nuvens. É, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, pesquisa esse vídeo aqui, que é a parte mais interessante desse tópico. Tem outros vídeos também que mostram a empresa americana que faz isso, domina a tecnologia. Tem o drone, esse drone aqui, Buy System Taranis, é o Taranis. Pesquisem sobre ele. Pesquisem sobre ele. E pesquisem também o Naval Surface Warfare Center, que é esse documento aqui da Leading Edge, revista E3, né? Challenges Facing the US Navy. Então, os desafios da Marinha Americana sobre o Electromagnetic Environmental Effects. Que isso aqui é o ambiente eletromagnético, os efeitos no ambiente eletromagnético. É disso que eles estão falando. Então aqui estão falando sobre a frente de batalha eletromagnética que eles criaram e os desafios frente a ela, né? Então, até então, eles estão bem acima da média, não tem tantas obstruções, tem ali que lhes dá apoio na operação. E como provavelmente eles têm a contra-defesa disso aqui, mas os adversários não têm até então. Então, para técnicas de ataque, né, se você tem se você não tem se você tem uma zero day, né, que é uma vulnerabilidade de dia zero, que ninguém conhece a defesa ainda, você está bem. Tecnicamente você está muito bem no jogo. E é isso que eles têm, né? Essa frente de batalha aqui absurda. Bom, beleza, pessoal. É isso. Acho que deu bastante tempo esse vídeo. Deixa eu ver quanto tempo. Nem dá para ver o tempo aqui, mas 34 minutos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí no vídeo, dê sua opinião, entendeu? Pesquise sobre, para não ser uma opinião pura. Né? E é isso. Até mais.